Boa tarde a todos. O meu nome é Tomás e estou aqui por parte do NEC. E sejam muito bem-vindos à sessão CIP Talk de Estudante em Engenheiro. O objetivo desta sessão é que vocês possam ouvir o testemunho de 4 engenheiros convidados que têm já alguma experiência sobre aquilo que é trabalhar em engenharia e que vão procurar transmitir-vos as suas ideias sobre aquilo que é trabalhar em engenharia. O Zoom está em modo webinar, o que significa que, de momento, os participantes não têm acesso às funcionalidades de áudio e vídeo. Caso queiram colocar uma questão, podem levantar a mão ou enviar mensagem para o anfitrião conferir a funcionalidade de áudio. No caso de não quererem ou não tiverem possibilidade de comunicar através de áudio, podem colocar questões através da funcionalidade desta sessão, que é o Q&A, uma funcionalidade do Zoom. No final da sessão haverá um espaço para esclarecimento de dúvidas, sendo que as dúvidas relativas à primeira apresentação do engenheiro João Pina Marques serão respondidas logo a seguir à sua apresentação. A sessão irá ser gravada, portanto aviso que se alguém não quiser que o seu áudio ou vídeo sejam incluídos na sessão, que recorra à funcionalidade de perguntas e respostas. Portanto, esta é a primeira sessão da terceira semana do CIP. Temos aqui os oradores convidados, Bruna Tavares, do Inesctec, João Pina Marques, da EDP, José Carlos Sousa, da EDP, e Edgar Arieira, da CJR Renewables. E iremos começar pelo engenheiro João Pina Marques. Força, João. Boa tarde a todos. Conseguem ouvir-me? Sim, e também estamos a ver. Queria agradecer o convite, primeiro de tudo, a iniciativa é muito boa, parabéns. Eu tenho 28 anos, sou engenheiro há 3, portanto ainda não tenho muita experiência, posso-vos dizer o que se calhar o que não fazer, propriamente o que fazer, mas vou mostrar aquilo que primeiro o curso me deu, energia. Depois vou apresentar o pensamento para abraçar novos projetos, a minha experiência, o meu percurso e depois aquilo que aprendi com o percurso. Então, eu quando saí do curso, havia 2 coisas que me ficaram marcadas e que me orientam de alguma forma no percurso profissional e em algumas coisas da vida. Primeiro, a vontade de querer participar na transição energética, e isso guia-me nas opções que faço, nos projetos que abraço e na forma como penso a vida profissional. Depois, o conceito de rede. Nós, em energia, estudamos a rede elétrica, que é a máquina mais complexa alguma vez feita pelo homem. E se pegarmos no conceito de rede, dos nós e de linhas, podemos aplicá-lo em muitas coisas da nossa vida, seja pessoal, as relações pessoais são feitas de redes, de contactos, seja profissional e em das mais variadas áreas temos o conceito de rede. Temos agora uma buzzword que é blockchain, que mais não é do que uma rede digital e nós estudamos isso é algo que me orienta na vida. Depois, quando acabei o curso, tinha de ir para o mundo profissional, não é? E havia várias hipóteses entre criar um projeto ou integrar um projeto já existente e ir para uma empresa
E que empresa? Poderia ser uma grande empresa, uma empresa pequena, uma startup. E que função? Pode ser desde comercial, parte de desenvolvimento, gestão de projetos. E o que este é, no fundo, o fluxograma que eu utilizei e utilizo sempre que procuro um projeto. E esta é a minha experiência. Eu comecei como gestor de projetos na EFASEC, desde setembro de 2018 até 2020, numa área que é Automation and Smart Energy, mais especificamente na área do SCADA, desenvolvimento de projetos de SCADA e automação da rede. Depois, e atualmente, trabalho na EDP, agora é redes, antiga EDP Distribuição, e aqui faço estudos de rede, no fundo, gestão de ativos da rede, estudos para desenvolvimento e reabilitação da rede. Atualmente também, e fruto daquilo que fui aprendendo nesta experiência que tive e que estou a ter, comecei uma pós-graduação em direção de empresas na Porto Business School. Então, o que é que aprendi ao longo desta experiência? Primeiro, que ser engenheiro obedece a uma regra que é a regra de Pareto, que se calhar já ouviram falar em algumas das vossas aulas, que é 80-20. 80% do tempo a resolver problemas, como por exemplo, dos mais diversos problemas que possam imaginar. Desde a etiqueta para um armário de automação estar em português em vez de estar em grego, porque era para um cliente grego, desde o software ser incompatível com o hardware, o parafuso ser errado, gestão de pessoas, gestão de comunicação, e há aqui uma comunicação acaba por ser dos pilares essenciais para o desempenho de qualquer função e para que uma organização cumpra os seus objetivos, e é onde mais se falha. É algo que fui aprendendo. E depois 20% é encontrar soluções para problemas. E estas soluções é no fundo aquilo para que nós fomos treinados, pensar em soluções para problemas do dia a dia, problemas de engenharia. Depois, uma coisa que eu também aprendi, e é algo que difere de alguma forma daquilo que vamos aprendendo num curso de engenharia, seja qual ele for, é que há um drive económico muito importante em qualquer decisão que é tomada dentro de uma organização e em qualquer projeto que possam criar. O drive económico é essencial e é, no fim do dia, aquilo que move. Depois, também outra questão, uma aprendizagem muito importante é o impacto das decisões, e aqui tem um duplo sentido, é das decisões que outras pessoas tomam na hierarquia, acima e abaixo do ponto em que nós estamos. Há coisas que são decididas que têm um impacto grande a curto, médio e longo prazo. Há decisões do passado que fazem o presente, e é importante perceber o presente. Foi uma das coisas com que me ocupo quando entro num novo projeto, é perceber o que é a realidade e o porquê da realidade. E há muitas decisões que vocês vão perceber, que vos vão dizer que podem ter feito sentido no passado, mas que os impactos do presente podem não ser os mais interessantes. E depois aqui também, a tomada de decisão é algo que vocês já fazem no dia-a-dia e que vão ter de fazer no vosso dia-a-dia profissional, decisões impactantes, importantes, e vão reparar que há muita gente que tem receio de as tomar. E aconteceu-me em várias situações, pessoas mais experientes que por alguma razão
não conseguiam tomar algumas decisões e precisavam de que tivessem quem decidisse por elas. E aqui tomar decisão é mais importante. Saber o impacto das decisões também é importante e depois acerta-se ou aprende-se. Não há erros. Aprende-se com os impactos das decisões e as coisas podem ser revertidas e podem ser melhoradas, portanto não há que ter medo em tomar decisões. Outra coisa que também aprendi é a importância dos orientadores. Nós todos temos orientadores ao longo da nossa vida e começamos pelos nossos pais, pela nossa família, pelos nossos amigos e depois na vida profissional também vamos ter orientadores. E muitas vezes os nossos orientadores são a nossa hierarquia. E a nossa hierarquia nem sempre é escolhida por nós quando abraçamos um projeto novo. Não conhecemos a fundo a equipa, não conhecemos a fundo a hierarquia direta, mas vai-vos impactar no dia a dia. Isto pode não ter muito a ver com a parte da engenharia, não é algo que possa estar aqui a falar no âmbito do ramo de energia. Posso falar em qualquer âmbito, de qualquer curso, de qualquer área profissional, mas vai-vos impactar no dia a dia, na forma como vocês vão fazer engenharia. E é algo que eu achei importante. E há hierarquias que vos dão orientadores com que vocês se vão rever mais, outros com que se vão rever menos, mas no fim do dia têm de sentir que é alguém que vocês admiram e querem ser no futuro, e foi algo que eu aprendi. Depois, e por fim, a literacia financeira. Acho que foi algo que também aprendi, que me levou a fazer tirar agora a pós-graduação. Um engenheiro deve perceber quais são os impactos económicos das suas decisões técnicas. E isto é importante porque, como disse em cima, no fim do dia há um drive muito económico na orientação do mundo. O drive é puramente económico. Não é puramente económico, mas é fortemente económico, e perceber os impactos das nossas decisões, perceber que as decisões económicas das organizações impactam o nosso dia-a-dia e no fundo também para perceberem qual é, por exemplo, a saúde financeira da empresa para onde vão. É importante porque isso também vai impactar na vossa decisão e depois a forma como fazem a engenharia. Pronto, e é isso. Também para acrescentar aqui, não tenho um slide propriamente sobre isso, mas principalmente a primeira vez quando saí da faculdade, tive das mais variadas ofertas, dentro e fora da engenharia. Eu estava a comentar antes de começarmos a apresentação que tive ofertas para programação fora da energia, qualquer coisas completamente diferentes. Há ofertas na área de energia em Portugal, há projetos muito interessantes. Nos últimos 5, 6 anos vieram muitas empresas procurar engenheiros portugueses, têm base de partes importantes do processo da empresa, da value chain da empresa, cá em Portugal, e há cada vez mais procura pelo engenheiro português. E por fim, comigo saíram muitas pessoas que estão de energia, continuam na área de energia, desde a parte de comercialização de energia, parte de programação, parte de projeto, desenvolvimento de estudos, doutoramento. Portanto, há uma larga oferta para a área, e como sabem, como já vos deve ter sido passado
também pelos vossos professores e que vêm, se estiverem atentos às notícias, estamos numa era, na era mais excitante para estar no ramo de energia. E é isso. Obrigado. Obrigado, João. Vamos agora, exatamente. Tu consegues ler a questão? Posso ler, sim. Agora, olhando para trás, o que terias feito diferente no teu processo de candidatura a empresas? Eu faria exatamente o mesmo. E vou-vos explicar, por exemplo, a primeira experiência foi a FASEC, e aquilo que eu queria quando saísse da faculdade era ter uma visão daquilo que era uma organização. Não propriamente estar numa função técnica ou de desenvolvimento, mas estar numa função em que pudesse tocar em vários departamentos da empresa. Então, quando fui à primeira entrevista, tinha 2 pessoas à minha frente e que representavam cada uma oferta. Uma era para comercial e outra era para pós-vendas. E eu saí eu expliquei exatamente isto que vos expliquei, aquilo que andava à procura, e saí da reunião com certeza de que não era para mim, porque aquilo que eles me estavam a oferecer não era aquilo que eu queria, aquilo que eu lhes estava a oferecer não era aquilo que eles procuravam. Mas uns dias depois ligaram-me e disseram que tinham uma oportunidade para gestão de projeto, trainee, e era exatamente aquilo que eu queria e aceitei. E depois, em conversa com a minha chefia, percebi que eles andavam a tentar arranjar, tentar justificar uma posição de gestor de projeto trainee, que é algo que não é muito comum, ou não era muito comum na empresa, e pelo meu interesse conseguiram dizer que era algo que podia ser interessante. E, portanto, acho que continuaria a fazer o mesmo, e acho que é importante vocês dizerem o que querem e serem fiéis ao que querem, mesmo que não seja isso que vos aparece à frente da primeira vez. Continuem a procurar. Relativamente à tese, como foi essa experiência? A tese também tive de fazer uma escolha entre fazer uma tese académica na faculdade, na altura fiz no INESC, ou fazer em ambiente empresarial. Eu, pela experiência que tinha ouvido anos anteriores e de colegas que já tinham feito a tese, percebi que conseguia controlar melhor fazer em ambiente académico do que propriamente fazer em ambiente empresarial, porque havia mais interlocutores e, portanto, decidi fazer dessa forma. Decidi também pelo orientador e depois pelo tema, que pode não ser muito comum. Eu queria fazer com o professor Manuel Matos e depois escolhi o tema. E eu gostei da experiência e, na verdade, aquilo que eu fiz na tese é muito do que faço hoje, é análise da rede e, portanto, foi algo que acrescentou valor. Outra pergunta, tiveram apoio que achavam necessário para o seu desenvolvimento? Aqui não sei se é ainda já na parte profissional, penso que sim. Sim, tive apoio. Como disse há pouco, as FIAs e os orientadores são muito importantes na nossa carreira profissional, principalmente no início, quando estamos à procura de modelos, e tive bastante apoio. Eu fiz várias formações nas 2 experiências. E tenho o apoio para fazer também esta que estou agora a fazer na Portuguesa School, e portanto isso é certo, tive o apoio necessário. Depois outra pergunta, sentem que a escolha, aqui está, sentem, não sei se é para eu responder agora a todas, mas vou responder,
que é: sentem que a escolha do ramo / percurso que fizeram foi útil e deu as bases necessárias para as tarefas que desenvolvem na vossa empresa? Eu sinto que sim, porque continuo na área. Como disse, a tese vai muito em contra aquilo que eu estou a fazer agora na EDP. Mesmo na EFASEC, que estava numa função mais de gestão, tinha muitos clientes com um conhecimento muito técnico e, portanto, ter uma base técnica da área foi fulcral para poder falar a mesma língua dos clientes. Quando começaste a trabalhar na área, foi como estavas à espera? Aqui a pergunta é engraçada. Há uma diferença entre a academia e o mundo real. Há coisas que eu achava que já estavam a ser implementadas e que aprendemos e que ainda não estão. Isso não é necessariamente mau, é uma oportunidade de brilharem, de apresentarem aquilo que aprenderam na faculdade, e porque isso acontece também porque, mais uma vez, há um drive muito económico. E depois vocês vão perceber porque é que determinadas coisas que aprenderam ainda não estão a ser implementadas, mas vão ser, porque na faculdade vocês aprendem o que deve ser feito. E é isso. Se calhar temos aqui duas perguntas que parecem ser direcionadas a todos a todos os palestrantes, portanto, se calhar mantê-los aqui para no final voltar a elas. Temos aqui uma pergunta do Luís Saraiva, feita no chat: qual a diferença entre um engenheiro formado numa universidade, como a FEUP, e outro num politécnico, exemplo ISEP, quando entram no mercado de trabalho? Quem estará em vantagem? Tive contacto com muitos colegas do ISEP. Eu acho que o ISEP está cada vez mais a querer aproximar-se da FEUP em termos da forma como passa o conhecimento. Não há... Ainda assim, acho que pode haver um sentido mais prático no ISEP. Contudo, eu acho que a FEUP dá mais flexibilidade e profundidade no pensamento. Ok, pronto, parece que não temos assim mais nenhuma pergunta. E como tal, obrigado, João, e iremos avançar para a apresentação da Bruna Tavares, do Inesctec. Obrigado. Bruna. João, ia-te só pedir que parasses a partilha, por favor, para a Bruna poder partilhar. Olá, boa tarde a todos. Eu penso que já estão a ver o meu ecrã, não tenho a certeza. Sim, estamos. Pronto, o meu nome é Bruna Tavares. Antes de mais, aproveito para agradecer o convite para participar na palestra. Já tive a oportunidade de participar na do ano anterior e as circunstâncias eram completamente diferentes. Era muito mais fácil ter esta conversa quase informal e fazer a mensagem chegar até vocês. Espero que desta vez também eu consiga de uma maneira não muito enfadonha, se bem que assim é um bocadinho mais difícil. Mas pronto, eu sou aluna de doutoramento na FEUP, sou vossa colega ainda, de certa forma. Estou a tirar o doutoramento de Sistemas Sustentáveis de Energia, que é um programa em parceria com o MIT Portugal, e sou investigadora no Inesctec já desde 2016. Eu vou começar por falar um bocadinho do meu percurso, da experiência e depois das áreas que eu conheço, não só no meu instituto de investigação, no sítio onde eu estou, mas de outros colegas que eu tenho acompanhado. Então, em 2011, eu entrei no curso de Engenharia Eletrotécnica na FEUP, já com o intuito de me formar em energias renováveis. Era algo que eu já tinha em mente quase desde o 10º ano, claro que sempre fui tendo dúvidas. Eu, mesmo quando entrei na FEUP, pensava muito em ir para arquitetura, para design, acabei por decidir mesmo por engenharia. Quando cheguei à altura de escolher os ramos, depois de estar um bocadinho mais dentro do curso, também me interessava bastante por robótica, por telecomunicações. Contudo, energia foi o que ganhou. E ganhou, lá está, pela parte das energias renováveis, pela consciência das alterações climatéricas e pelos esforços que são necessários.
e esta decisão foi tomada na altura com uma perspectiva, e agora já se passaram quase 10 anos, e a perspectiva é bastante diferente, mas a decisão seria exatamente a mesma, mas com muitas mais certezas. Porque realmente questões que há 10 anos eram vistas quase como sendo necessárias, mas longínquas, que seria um sistema eletroprodutor quase 100% renovável, ou com algumas garantias, mas com uma grande parte renovável, era algo que nós queríamos, mas que achávamos muito difícil. Assim como achávamos muito difícil ter os veículos elétricos e duvidávamos, se calhar, um pouco de como é que isso depois na prática iria acontecer. A verdade é que neste momento há dias em Portugal, semanas, em que já aconteceu, em que tivemos produção totalmente renovável. Estamos a começar agora a deixar de ter as centrais a carvão em Portugal e estão a começar a aparecer os veículos elétricos. E neste momento existe uma consciência muito maior sobre as mudanças climatéricas e sobre os efeitos do gás de estufa e aquelas preocupações e objetivos que antigamente nós tínhamos na nossa cabeça, mas estavam num horizonte temporal distante, neste momento são coisas que são para amanhã, para hoje, ou que já deveriam ter sido. Ou seja, neste momento a urgência é outra, neste momento há metas e objetivos europeus e nacionais muito fortes e que tem de se trabalhar para isso. E não estamos a falar só no setor elétrico, estamos a falar no setor de produção, estamos a falar das próprias empresas que são consumidoras de energia, estamos a falar do próprio cliente final nós, nas nossas casas. E pronto, eu escolhi energia, entretanto eu fiz Erasmus no Politécnico de Milão. Durante esse semestre eu acabei por me desviar um bocadinho da rota de energia, porque realmente eu acabei por ter cadeiras de engenharia matemática e engenharia elétrica, que no nosso ramo de energia, apesar de ter muita face elétrica, não é apenas elétrica, isso é um erro. Nós temos a vertente realmente da energia, não apenas elétrica, ou seja, o nosso ramo acaba por ser um bocadinho, talvez um outsider do curso de Engenharia Eletrotécnica, no sentido em que tem uma visão muito mais abrangente e muito mais geral daquilo que realmente é energia, e não apenas engenharia elétrica. Entretanto, depois de fazer Erasmus, eu fiz um estágio na EDP. Eu, quando entrei na FIOP, era no intuito de me formar em energias renováveis e um dia juntar-me à EDP. A EDP Distribuição, agora conhecida como E-Redes. Isto porque eu tenho familiares e sempre tive uma ótima ideia da empresa. Na altura eu fiz um pequeno estágio, ainda durante o curso, na E-Redes, e apesar de ter gostado muito da experiência, percebi que não era aquilo que eu queria no momento. E nessa altura eu comecei à procura de outras oportunidades dentro daquilo que eu gostava de fazer e dentro daquilo que era a minha visão, o que é que havia. Ou seja, quer pelas feiras de emprego que existem na FIOP, quer por empresas que eu ia começando a ver em Portugal, eu comecei a pesquisar um pouco e na altura de escolher a tese, eu escolhi fazer a tese no INESCTEC. Há 3 tipos de teses de mestrado que podem ser feitas: as teses empresariais, as teses em institutos de investigação e depois aquelas teses mais académicas em que temos um orientador, mas não estamos inseridos numa equipa. E eu escolhi a segunda, que é uma tese académica, num ambiente de investigação, mas eu estava inserida na equipa do INESCTEC, eu estava lá presencialmente. A tese era em parceria com o INESCTEC Brasil, nem a INESCTEC, a INESC qualquer coisa Brasil, e tinha o meu orientador e co-orientador no INESCTEC. Na altura, eu escolhi a tese porque era um tema bastante desafiante. Era um tema que tinha 3 pilares, que era teoria da informação, estimação de estados e e fusão sensorial, que era o principal. Portanto, fusão sensorial e teoria de informação eram conceitos que nem sequer eram lecionados na FIOP. E estimação de estados, apesar de serem lecionados, eu não tinha tido, porque quando tive de Erasmus, eu perdi a cadeira onde era lecionado estimação de estados. E o que eu tive a certeza durante a tese foi que o ramo de energia dá-nos muitas bases e dá-nos as bases suficientes para nós trabalharmos na área de energia e na área elétrica. Ou seja, eu, apesar de não ter qualquer tipo de bases sobre estes 3 conceitos, eu tinha bases indiretas que me permitiram, com pequenas pesquisas e com pequeno trabalho, com pequeno estudo, conseguir saber o suficiente para fazer uma tese apoiada nestes conceitos. Claro que havia outros conceitos que eu usei na tese,
havia as questões das equações de equilíbrio das redes dos circuitos elétricos, havia a questão das meteorísticas e métodos de otimização, isso aí já tinha sido lecionado, e são coisas que muitas vezes nós pensamos que nunca vamos usar, mas quando acabamos o curso são muito, muito úteis, e muitas vezes, eu agora olhando para trás, há muitos conceitos que nós damos durante o curso, pensamos que nunca vamos usar, e depois usamos e nem damos conta, mas passa a ser parte do nosso dia-a-dia. E mesmo que não se use diretamente, há muitos conceitos e conhecimento que é importante ter, ou seja, muitas vezes nós ganhamos uma certa visão, uma certa sensibilidade, que se não tivéssemos tido certas cadeiras, nunca teríamos. Pronto, esta tese, na altura, ela ganha o prémio REN, que é o prémio que distingue a melhor tese na área de energia desenvolvida em Portugal. Na altura o prémio era 12.500 euros, agora é 25.000. No meio da sorte tive um bocadinho de azar, mas isto porquê? De facto, há muitos prémios de reconhecimento e com prémio monetário até elevado associado na área de energia. Isto porque realmente há uma sensibilização e há um incentivo para que as pessoas comecem a ter mais consciência e se comecem a dedicar mais a estas áreas. Isto eu falo, e isto porquê? Por a tal questão que eu já tinha falado, que é os incentivos europeus e nacionais para se investir no conhecimento energético e para se avançar com as condições da transição energética que é realmente necessária e que já deveria ter sido, que está neste momento a ser feito com objetivos bastante desafiantes e que agora, olhando para trás, às vezes deseja-se que já se tivesse começado um pouco mais cedo. Em 2016, eu juntei-me à Inesctec, tive um ano só a fazer investigação. Depois de fazer investigação durante um ano, eu decidi começar um doutoramento. É o doutoramento de Sistemas Sustentáveis de Energia na FEUP. Durante o doutoramento, acaba por ser um trabalho às vezes um bocadinho solitário, um bocadinho focado sempre no setor elétrico. Eu comecei a querer ter uma visão um bocadinho mais ampla. Então acabei por entrar em alguns programas, isto ainda durante o doutoramento, em alguns programas, workshops assim de outras empresas, dentre os quais programas da McKinsey. Eu entrei num programa que é o McKinsey Academy, que é uma formação online onde são estudados e são feitos alguns workshops com os métodos utilizados pela empresa na área de negócio. Entretanto, eu participei num workshop que é o McKinsey Expedition 2019, em que durante 3 dias pessoas de várias áreas distintas, vão para um sítio, para uma espécie de campus, e estamos durante 3 dias a fazer workshops nas diferentes áreas de negócio da empresa. O que é que eu pude ver? Essa empresa, lá está, é uma consultora, e para quem quer ganhar dinheiro é ir para as consultoras, isso aí não há dúvida, mas é uma consultora que tem interesse em várias áreas, a área de saúde, a área da banca, a área de financeira, e especialmente eu começo a ver cada vez mais um interesse na parte digital e sobretudo na área energia. Ou seja, neste sentido, um engenheiro eletrotécnico de energia na FEUP tem muita vantagem no sentido em que tem a parte da componente digital, sabe programar à partida, tem formação de gestão e parte até financeira, e tem também a parte de energia e a parte de programação. E a parte de energia começa a ser é cada vez mais importante porque não é apenas para o setor elétrico, é para todos os setores, é para todas as empresas que no futuro querem continuar sustentáveis, que querem ter os seus processos de forma sustentável e que querem atingir também as metas que também são impostas, quer pela União Europeia, quer por normas nacionais. Este ano, em 2020, era suposto, pelo doutoramento, fazer um intercâmbio em 2 empresas, a Merinova, também em investigação, na Finlândia, e a Conchar, que é uma utility, um pouco como a EFASEC, na Croácia, contudo, devido às medidas de Covid-19, não foi possível. Entrei também este ano, no início de 2021, numa iniciativa que é o Future Energy Leaders Portugal. Basicamente é um council de algumas pessoas que se juntam para poder dar um apoio à transição energética em Portugal, fazendo uma análise daquilo que está a ser feito e a ver os pontos que é preciso reforçar e dar alguns conselhos para se avançar com esta mudança. O que é que eu posso dizer? Quando eu estava, se calhar, no vosso lugar, havia 3 cadeiras que nós achávamos que era o que mostrava o curso.
Isto era de tudo um erro, porque nós associávamos que SIN, Sistemas Elétricos de Energia, era a cadeira que era a amostra daquilo que era o ramo de energia, e não é de todo. É uma boa base, é verdade. Para além dessa cadeira, há outra, tipo SIN, que já nem me recordo o nome, mas são as únicas. De resto, há cadeiras que usam os conhecimentos adotados nessas cadeiras e há outras que nem têm nada a ver, como técnicas de previsão, como gestão de energia, como... Há mesmo muitas cadeiras que nós temos, mercados de energia e não só, que usam esses conhecimentos, mas que já nem sequer têm nada a ver. E eu lembro-me que na altura havia muitas pessoas que não queriam ir para a energia porque não gostavam da cadeira, achavam que realmente aquilo não era engenharia, mas de todo é uma visão totalmente errada e que eu felizmente não precisei que ninguém me dissesse isso, mas se calhar alguns colegas meus na altura deveriam ter ouvido essa perspectiva. Outro erro comum é não vir para a energia porque querem fugir à programação. No meu caso, eu faço investigação. Programação é o meu dia-a-dia, quanto mais não seja para fazer pequenas rotinas, quanto mais não seja para resolver pequenos problemas ou para automatizar certas simulações. A programação está sempre lá, não como um objetivo, não como um produto final, mas como uma ferramenta que simplesmente se tem de saber usar. Então, desde 2016, a minha vida tem sido um pouco viagens, porque viagens, projetos europeus, porque estando em investigação e estando no ramo de energia, há muitos fundos europeus para projetos de desenvolvimento. Acabamos por ter a sorte de, por isso, conseguir contactar com pessoas de outras culturas, de outros países que têm outro nível de conhecimento, que têm outro background, que olham para os problemas de diferentes maneiras. Acabamos por poder visitar essas pessoas, estar em contacto com elas. Acaba por ser um desafio e acaba por ser uma aprendizagem dia após dia. Quando comecei o doutoramento, a minha rotina é um pouco mais, apesar de continuar a participar nestes projetos, a rotina é um pouco mais pesquisa, identificação de problemas, solução dos problemas. Lá está, aqui desenvolver ferramentas para os solucionar, e aí entra a parte de programação, e escrever relatórios e artigos. A parte portanto, estas fotos resumem um bocadinho o que tem sido. A primeira é a vista do hotel de uma das conferências onde eu fui. Nós acordávamos, era esta a vista, passávamos lá o dia, passámos lá uma semana. Claro que isto é o que tem mais visibilidade, mas é aquilo que menos importa. O que mais importa é estar numa conferência, ter a oportunidade de falar com os especialistas das áreas que nos interessam, partilhar conhecimento, mostrar aquilo que nós sabemos e conseguir também absorver aquilo que as pessoas já sabem. A segunda foi de uma reunião de um projeto europeu na Noruega. É uma foto tirada à meia-noite, ainda havia sol, e ainda não houve noite tampouco. E a terceira, de baixo, sou eu e as minhas colegas, no estádio de Manchester, se não me engano, que fomos numa conferência, há sempre uma visitazinha a um museu ou algo histórico da cidade. Neste caso, foi ao estádio de futebol, não que para nós nos dissesse muito, mas acredito que na plateia esteja aqui alguém que se interesse por isso. Então, eu já falei um pouco sobre isto tudo, eu tenho trabalhado em projetos europeus no INESC, que têm a ver com, normalmente são projetos que têm a ver com integração de recursos, gestão de redes, gestão de recursos do lado do consumidor, quer seja o carregamento de veículos elétricos, baterias, a produção do lado do consumidor. Os projetos com a EDP acabam por ser projetos um bocadinho mais técnicos, trata-se de consultoria técnica, ou seja, normalmente estão relacionados com o impacto dos veículos elétricos na rede, o impacto que pode ter nos mercados, o impacto que pode ter nas condições técnicas da rede e de que forma é que se pode solucionar isso. Sobre o doutoramento também já falei, já me estou a exceder um bocadinho. No INESC, no centro onde eu estou, que é o Centro de Power Systems, temos a parte de técnicas de previsão, nada tem a ver com circuitos, nada tem a ver com a rede, normalmente são modelos matemáticos, modelos de inteligência computacional aplicados para conseguir prever perfis de carga, de consumos, seja do que for, de carregamento de veículos elétricos. E depois há outro pacote de trabalhos que é dinâmica, ou seja, não estamos a falar de circuitos em steady state, estamos a falar de circuitos quando uma carga é desligada ou um produtor sai de serviço. Demand Side Management, que é a gestão dos recursos flexíveis. Temos também a parte da gestão dos parques de produção, mercados de energia e consultoria técnica. Pronto, isto são um bocado as áreas do INESC, não queria estar a ser muito exaustiva sobre isto.
O que é que eu posso dizer? Sobre o arranjar trabalho nesta área, quando eu acabei o curso em 2016, não faltavam oportunidades. Neste momento, há demasiadas até. Cada vez há mais empresas que têm vindo a estabelecer em Portugal, nomeadamente eu lembro-me que recentemente estabeleceu-se a Vestas, a Voltalia, empresas que têm a ver com instalação de produção distribuída, e não só, grandes produtores também, que trabalham muito não só para Portugal, mas para o exterior. Nesta área é fácil também arranjar emprego em consultoria, como eu disse. A McKinsey e a Deloitte neste momento andam mesmo à procura de pessoas com o nosso conhecimento, pessoas do ramo de energia na FEUP. E o que é que eu posso dizer? Eu tenho vários colegas que acabaram o curso durante este ano, ou seja, durante os meses de confinamento, e apesar disso não lhes foi impedimento para que arranjassem emprego para a semana seguinte. Ou seja, se calhar noutras áreas, este ano foi um pouco complicado para quem acabou os cursos durante o confinamento. Na área de energia há tanta oferta que os colegas que eu tenho nem tiveram de esperar. Eles acabaram o curso, apresentaram a tese, pediram aquelas semaninhas, 1 ou 2 só de descanso e começaram logo a trabalhar, porque realmente, neste momento, o que não falta é oportunidades. Há oportunidades em demasia até, há vários desafios, e é uma área que mais que nunca está realmente em grande e há muito que fazer nesta área e cada vez torna-se uma área mais importante e eu sou suspeita, mas eu diria que é o ramo mais importante do curso. Não sei se alguém tem alguma pergunta ou se calhar as minhas ficam para o fim com os restantes participantes, mas da minha parte está tudo. Obrigado, Bruna. Sim, temos aqui algumas perguntas que já foram colocadas anteriormente, mas direcionadas a todos os palestrantes e se calhar respondemos no fim a todas. Okay. Portanto, vamos então agora passar ao engenheiro Edgar Arieira, da CJTE Renewables. Muito bem, muito boa tarde a todos. Vou partilhar aqui. Bem, muito boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, extremamente interessante. O meu nome é Edgar Arieira, eu atualmente trabalho na empresa CJTE Renewables. Fiz, conforme sabem, a licenciatura em Engenharia Eletrotécnica entre os anos 2000 e 2005 e concluí o meu percurso académico com um estágio curricular na EFASEC, transformadores de distribuição na unidade de negócio e associado ao cálculo de transformadores de distribuição. Comecei a trabalhar imediatamente após concluir a licenciatura numa empresa chamada Painhas S.A., que é um prestador de serviços maioritariamente para a EDP Distribuição e para a Rede Elétrica Nacional, no âmbito da construção de subestações. Eu integrei-me no departamento de subestações, acabou por ser uma situação curiosa que eu comecei a trabalhar antes mesmo de concluir a licenciatura. E, portanto, através de um convite e na altura, quer dizer, há 10 anos já havia, não tive problemas em encontrar um local de trabalho. E o que é que eu fazia integrado neste departamento de subestações? Geria projetos de construção de subestações. Sejam subestações novas, sejam subestações remodeladas, sejam ampliações de subestações. E, portanto, a experiência profissional acaba por ser, eu era responsável por todas os passos do projeto, desde a recepção da encomenda até ao projeto de engenharia, dimensionando as soluções, realização de esquemas elétricos e depois a sua implementação e o comissionamento e a colocação em serviço. E, portanto, ninguém numa licenciatura ensina como é que se fazem subestações. Ou seja, ficamos com os conceitos básicos, todavia a licenciatura permitiu-me ter os conceitos para efetuar depois
estas responsabilidades. Desde aí passei já por várias empresas, passei pela EFASEC do Brasil, passei por uma empresa de engenharia que é a Sisint e depois mais tarde, a partir de mais ou menos de 2012, 2013, cheguei à CJR, que acaba por ser uma empresa de construção de projetos de energia renovável, tanto parques eólicos como parques fotovoltaicos. E fui, ao longo do meu percurso profissional, atuando essencialmente nestas posições. Inicialmente como gestor de projeto de subestações, instalações elétricas industriais, parques eólicos. Estive envolvido em 2008, 2009 até 2010 no projeto Eólicas de Portugal enquanto prestador de serviços para a execução e construção de parques eólicos, que acaba por ser o boom da energia renovável em Portugal. E passei também por ser diretor de engenharia na CJR no ano de 2016 e atualmente sou o responsável pelo desenvolvimento de projetos e novos negócios e novos investimentos. Ou seja, além de a CJR ser uma empresa de construção, desde há 2 anos pretendo também investir e desenvolver projetos de energia renovável e operá-los. E, portanto, temos atualmente um portfólio de projetos em desenvolvimento. O meu percurso profissional e os países por onde passei foram estes, quer dizer, em termos de abrangência e o curso de engenharia em Portugal dá-nos a capacidade para poder percorrer o mundo, portanto, e acaba por ser uma experiência extremamente interessante. Estes principais clientes com quem lidei desde o início da minha atividade profissional, portanto, nomeadamente utilities e fornecedores de equipamento elétrico para parques eólicos e alguns dos projetos em que estive envolvido na tal gestão de projeto de construção de subestações e parques eólicos, aqui uma subestação em Portugal, 220, 60 kV, que se destinava a ligar à rede um conjunto de parques eólicos. Aqui uma subestação no Brasil de interligação de uma térmica a carvão, em 2010, portanto, não vai há tantos anos e as coisas estavam voltadas ainda para os combustíveis fósseis. Uma subestação na Polónia de interligação de um parque eólico de 90 megawatts com aquela que era na altura a maior linha enterrada na Europa, uma linha de 110 kV com 40 km de extensão. Aqui uns trabalhos de consultadoria do metro ligeiro de Macau para a Companhia de Eletricidade de Macau e, portanto, em que é que o curso de engenharia serviu e que ferramentas é que me deu para isto tudo. Deu-me a capacidade de ter os conceitos teóricos, a capacidade de resolver problemas. Portanto, o engenheiro é aquele que tem a capacidade de, com base na teoria, pôr a teoria na prática, a capacidade de encontrar soluções, de planear e antecipar e associado também, conforme os colegas já falaram inicialmente, o papel do engenheiro tem nada no mundo funciona se não for rentável. Portanto, todas as soluções de engenharia têm de ser rentáveis e têm de funcionar e têm de ser economicamente viáveis. E, portanto, cada um tem a responsabilidade de tornar que os projetos sejam efetivamente rentáveis e viáveis e, portanto, há uma preocupação, pelo menos ao nível do que é o mundo empresarial, da rentabilidade. Sem rentabilidade, nada funciona. E, portanto, este é um overview muito genérico da minha atuação, da minha experiência. E se tiverem questões, por favor, dispõem. Obrigado. Não sei se preferes que as questões sejam colocadas sim, agora podemos fazer tudo no fim e fazemos. É? Ok. Então, sendo assim, iremos então passar
à apresentação do engenheiro José Carlos Sousa, da EDP. Boa tarde, já estão a ver a minha apresentação? Estamos a ver muito pequenino. Já estão? Ok, agora sim. Ok, muito bem, estão a ouvir bem? Boa tarde a todos. Agradecer o convite, principalmente participar aqui com o Edgar Areia, meu colega de curso, desde o ano 2000. Também aqui com o Bruno, que penso que já trabalhamos juntos em alguns projetos na EDP Produção. Aqui o título da minha apresentação chama-se 14 anos na EDP Produção. Eu, ao contrário do Edgar, não viajei assim tanto por tantas empresas. Tive quase todo o meu percurso profissional na EDP Produção, embora, como eu vos vou mostrar, em áreas bastante diferentes. Adicionalmente, portanto, eu entrei no ano 2000 na FEUP, primeiro ano da FEUP nova. Eu, Edgar, fui um dos primeiros licenciados a terminar lá o curso, mas ainda não saí de lá. Portanto, além dos 14 anos na EDP, também estou há 20 anos na FEUP. Portanto, eu fiz a licenciatura em Sistemas Elétricos de Energia. Depois, adicionalmente, também fiz o mestrado em Energias Renováveis, que foi um mestrado que foi coordenado com Engenharia Mecânica e Engenharia Eletrotécnica. Nós tínhamos as duas áreas. E também estou a terminar o meu doutoramento em Engenharia Eletrotécnica, que está para breve a defesa da tese. Portanto, ainda somos colegas de curso. No que diz respeito, então, à minha carreira profissional, eu quando acabei o curso em 2006, comecei a trabalhar também no Inesctec. Estive lá cerca de 6 meses, estava a começar um projeto de previsão de energia eólica e também fiz alguns trabalhos na área para umas redes, um planeamento de redes para Cabo Verde. Depois, entretanto, surgiu então o convite para ir trabalhar para a EDP Produção, no qual aceitei, e essencialmente a minha primeira área, a minha primeira direção foi integrar o planeamento estratégico. A EDP Produção tinha, naquela altura, um pipeline de investimentos, cerca de 3 mil milhões de euros, num conjunto de 9 centrais hídricas e uma central térmica, e, portanto, eu integrei essa área de planeamento de médio e longo prazo para a avaliação de todos estes novos centros produtores, como algumas pessoas conhecem, desde o Baixo Sabor, Foz Tua, Venda Nova, etc, etc. Depois também trabalhei adicionalmente na área de regulação e mercados, essencialmente tudo que está relacionado com o mercado de eletricidade, com o MIBEL, que, como vocês sabem, a EDP, portanto, Portugal integrou o MIBEL em julho de 2007, mercado de eletricidade com Portugal e com Espanha, e também trabalhei nos famosos CMEC, portanto, fiz parte da equipa que trabalhou nos contratos nos EISCAI, nos CMEC, os contratos de manutenção do equilíbrio contratual, que tanto são falados. Mais recentemente, mudei para a área de gestão de risco, em que, essencialmente, a minha responsabilidade é a área do risco de negócio, ou seja, tudo que está relacionado com riscos de mercado, riscos financeiros e riscos regulatórios. Adicionalmente, ao longo destes anos, tenho participado em diversos grupos transversais, desde planeamento, ou desde a operação da manutenção, ou de escolher que tipo de equipamentos é que nós fazemos mais ou menos manutenção, escolher peças de reserva, desde sistemas de aquisição de dados, sistemas de estimador de estado para validar dados. Tem um conjunto de projetos que eu vos posso mostrar mais à frente. E isto é mais ou menos uma visão geral daquilo que eu tenho feito na EDP nos últimos anos. No que diz respeito na área do planeamento estratégico, essencialmente o meu trabalho era trabalhar com modelos de otimização. Portanto, se vocês achariam que se iam livrar, ou não sei se ainda tiveram ou não, mas das cadeiras que nós vamos ter e que nós tivemos de otimização e simulação, não, isso não é verdade, porque de facto toda essa parte, principalmente toda a matemática dessa parte, está no mundo real também, e isso é usado com regularidade. Como todos os meus colegas já disseram, de facto a nossa principal função de um engenheiro é resolver problemas, e os problemas
às vezes, para ser resolvidos, nós temos que montar modelos e temos que programar e temos que implementar esses modelos. Essencialmente, aquilo com que eu trabalhei foi tudo que diz respeito com otimizações hídricas e térmicas, são os modelos que característicos, modelos de simulação do mercado de eletricidade e depois aqui uma componente muito importante, que foi a componente de análise de investimento. Nesta área de planeamento estratégico eu trabalhava com 3 economistas e, portanto, basicamente aquilo que nós fazíamos era ter que tomar decisão ou ter que analisar um conjunto de investimentos. E posso-vos dizer que a primeira vez que eu tive responsabilidade por um projeto que foi de Salamonte 2, em que o projeto chumbou nas nossas análises, portanto, nós chegámos à conclusão que não compensava fazer o aproveitamento, era um investimento de cerca de 300 milhões de euros, eu não dormi durante a noite. E no dia seguinte foi rever todos os cálculos, porque pronto, era a primeira vez, estamos a falar de facto de análise de investimento com números muito grandes. Depois, felizmente, o projeto avançou e neste momento já está a funcionar e é uma excelente central. E também tudo que está relacionado com sistemas de apoio à decisão, ou seja, nós trabalhávamos diretamente com o Conselho de Administração e eles faziam-nos uma pergunta, qualquer coisa do tipo, será que esta central deve ter um grupo, 2 grupos, 3 grupos? Será que esta central tem que ter um circuito hidráulico com 1 km, 2 km? Qual é a cota? Qual é o tipo de barragem? Tudo isso eram perguntas que nos surgiam e que nós tínhamos que responder para depois serem implementadas na engenharia. Era mais ou menos isto, foi mais ou menos isto que eu fiz durante estes anos no planeamento estratégico. No que diz respeito depois à relação em mercados, como eu vos disse, eu trabalhei essencialmente em 2 áreas, que é a adaptação da EDP Produção para os mercados de energia. Portanto, neste momento a EDP Produção atua no mercado competitivo e nós temos que vender para os próximos dias, para todas as 24 horas, toda a nossa energia, quer em preço, quer em potência, portanto é um mercado normal. E nós tivemos que nos preparar. Esse mercado começou em 2007, em 2007 em Portugal, já existia em Espanha desde 98, mas efetivamente o MIBEL conjunto começou em 2007 e a EDP Produção teve que se preparar para isso, desde termos como é que fazemos as ofertas em mercado, como é que nós temos que ter modelos de previsão, como é que nós nos comportamos, portanto, a concorrência, etc, etc, etc. E tudo isso envolve um conhecimento muito forte do que é mercados, do que é economia, e isso foi uma das tarefas que eu tive nesta área. A segunda, como eu já tinha dito, foi então com o SCMEC, no fim, basicamente, a EDP, para poder entrar em mercado, a EDP Produção, cessou antecipadamente os seus CAI, que já tinha desde 95, criou uns contratos, foram criados estes contratos que são os SCMEC, e que estiveram durante 10 anos, desde 2007 até 2017, e durante todo este ano tiveram que ser geridos. Estamos a falar de, basicamente, cerca de 200 a 300 milhões de euros por ano, e, como vocês provavelmente já alguns de vocês ouviram, a EDP até tem processo em tribunal, o Dr. António Mexia e o Dr. Neto até estão arguidos neste processo, portanto, acho que não vale a pena falar aqui muito disto com vocês, senão ainda podemos estar aqui todos a incorrer em processo em tribunal. Mas pronto, mas isto foi na parte de regulação e mercados. Mais recentemente, e na área de gestão de risco, concretamente a área de risco do negócio, por qual eu sou responsável, no fundo aqui o nosso objetivo é que nós consigamos fazer aqui a quantificação do risco do mercado. Ou seja, uma empresa vive essencialmente das suas receitas e, portanto, no caso da EDP Produção, as suas centrais são oferecidas em mercados e, portanto, nós temos que perceber como é que funciona esse mercado, nós temos que saber quantificar esse risco, até para, acima de tudo, fazer aquilo que se chama estratégias de hedging e estratégias financeiras, que basicamente isto é muito teoria financeira, mas como vocês podem ver, eu mesmo tendo formação de engenharia, mais sistemas de energia, tive que entrar nestes temas, mas basicamente é as coberturas que nós temos que fazer, as vendas a longo prazo, para nos proteger de tudo o que é o risco dos mercados de eletricidade, seja a volatilidade da produção hídrica, seja a volatilidade dos preços de mercado, seja a volatilidade dos preços de combustíveis. A título de exemplo, nós este ano, com a pandemia, este ano não, em 2020, os preços de mercado afundaram, não é? E nós, como tínhamos uma estratégia de hedging muito forte, isso não nos afetou. Não nos afetou o nosso negócio, não pelo negócio em si, porque os preços de mercado caíram, mas porque a EDP Produção tinha definido uma estratégia de risco controlado, tinha uma estratégia de cobertura e, portanto, isso não nos afetou o nosso negócio. E também depois, finalmente, o risco regulatório, ou seja, tudo que está relacionado com
tarifas, com tudo o que é as regras de mercado, e particularmente em Portugal, estas coisas são muito, muito complexas, também tenho essa responsabilidade. Isto também, no fundo, é só vocês ficarem com uma ideia de que, de facto, eu tirei o curso de sistemas de energia, como vocês viram, para já, grande parte do meu trabalho foi análise de investimento, análise económica e análise de risco, ok? Depois, finalmente, para terminar aqui umas ideias, que é, nós temos que nos saber adaptar, de facto, às novas tendências. Eu lembro perfeitamente do professor Pereira da Silva, no ano 2001, dizer que era impossível, tecnicamente, nós termos mais de 2, 3 gigas de eólica instalados em Portugal, basta ver o que é que já temos e os planos temos. Portanto, as coisas mudam muito, e também nas empresas isto acontece. E nós, neste momento, a EDP Produção tem um conjunto de fábricas para gerir, nós temos cerca de 40 centrais, que fazemos manutenção, e a manutenção, tipicamente, é uma manutenção que é feita em função das horas de funcionamento, num plano pré-definido. Então aqui o nosso objetivo é, nós estamos a tentar introduzir modelos de analítica avançada, que é para introduzir aqui aquilo que se chama manutenção preditiva. Ou seja, nós, em vez de atuarmos nos equipamentos com uma taxa normal, nós vamos tentar prever algum tipo de avarias, tentar prever o seu estado de condição, para saber exatamente onde é que podemos fazer a manutenção. Qual é o principal objetivo aqui no meio disto tudo? É claramente estender os períodos de manutenção para minimizar os custos da operação e maximizar as receitas. Nós, para isso, temos um projeto com a GE e temos um centro de monitorização criado, e estamos a usar técnicas avançadas, desde machine learning e outras, para fazer isto. Ou seja, como veem, uma das grandes vantagens, e eu penso que já foi referido por todos os meus colegas do curso de energia, é exatamente isto, esta capacidade que o curso nos dá para nós nos adaptarmos a diferentes situações. Como vocês viram, nós tivemos aqui a Bruna, que já vos falou de estudos de doutoramento, de coisas completamente inovadoras. Temos aqui o Edgar, que já passou por tudo o que é engenharia pelo mundo fora, e como veem, tem aqui outro colega vosso que passou a vida a fazer análises económicas e a conviver com os economistas. E, portanto, é de facto um curso muito abrangente. E também, e ajudando aqui a responder um bocado à questão que vocês possam pôr, porquê os sistemas de energia? Eu acho que é exatamente aquilo que eu acabei de dizer, aquilo que nós aqui falamos todos um pouco, que é um curso que, como disse o Edgar, nós não sairemos a sair lá a saber fazer subestações ou fazer análises económicas de barragens, não sabemos, mas temos todas as bases, quer de ferramentas, quer de matemática, quer de optimização, para resolver qualquer tipo de problema. Seja um problema de projeto e engenharia, seja um problema de análise de investimento. Eu posso-vos dizer que, neste momento, eu estou integrado num grupo de trabalho que vai mudar, ou pelo menos que eu vou propor, que mude completamente a maneira como são feitas as análises de investimento na manutenção na EDP Produção. Ok? Portanto, acho que, de facto, esta capacidade de adaptação, e hoje em dia, nestas dinâmicas que nós temos na inovação, é extremamente importante. Outro ponto a favor, já falaram aqui todos, porque a energia, de facto, se vocês lerem alguns relatórios da International Energy Agency, o que eles dizem, de facto, é que nós estamos numa fase sem precedentes e, portanto, vai ter que haver um investimento brutal no setor da energia, na eletrificação do setor, para cumprirmos as metas climáticas. Eu não sei se vocês têm interesse nisso, ou se viram o projeto, ou se viram o Strategic Update que a EDP apresentou ao mercado. A EDP, nos próximos 4 anos, vai investir em energias renováveis e redes inteligentes 24 mil milhões de euros, 24 mil milhões de euros no próximo plano de negócios, nos próximos 4 anos. E, portanto, há um sem fim de oportunidades para trabalhar nesta área e, acima de tudo, para um bem maior. Estamos a falar do planeta e do ambiente. Finalmente, a questão da energia. De facto, a transição vai ser brutal. Ou seja, eu costumo dizer que os sistemas elétricos de energia estão como as redes de telecomunicações há 50 anos atrás, o cloud cobre, e hoje em dia temos o 5G. E, de facto, eu acredito que nos próximos anos, com a evolução das redes, com a evolução
da microprodução nos consumidores, em que os consumidores vão passar a ser competidores com os utilities. Eu acho que, de facto, a inovação, o espaço para a inovação, o espaço para o desenvolvimento é enorme neste setor, e por isso é que eu acho que é uma grande vantagem também escolher esta área. Se me perguntassem, para terminar, o que é que eu vos recomendaria quando vocês vão trabalhar para uma empresa? Eu tirei esta imagem foi obtida por um conjunto de altos responsáveis, de administradores de empresas pelo mundo fora, em que eles perguntavam o que é que eles valorizavam num trabalhador. Eu destacava aqui, essencialmente, alguns, que era a agilidade. De facto, nós temos que ser capazes de nos adaptar e de resolver qualquer tipo de problema, e nós temos as ferramentas para isso quando fazemos o nosso curso. A questão da inovação é claramente um dos vetores-chave daquilo que vocês possam passar para qualquer empresa. A digitalização não é um chavão, e aliás, mais do que da digitalização, nós estamos a falar de uma transformação digital de toda a economia. E eu destacava aqui, só para terminar, uma palavra que eu acho que é muito importante, que se chama resultados e orientação para os resultados. É, sem dúvida para mim, uma das principais características que qualquer engenheiro deve ter. Isto porque, de facto, nós podemos fazer tudo o sistema mais bonito, mais inteligente que conseguimos. Se ele não for aplicável, se ele não funcionar e se não gerar valor acrescentado, não é interessante para uma empresa. E, portanto, o foco nos resultados, no valor acrescentado, na inovação, na agilidade que nós temos que ter, é aquilo que eu diria, que eu vos recomendaria apostar. Com isto terminava a minha apresentação, não vos quero amassar mais, portanto, estamos à disposição para responder então às vossas perguntas. Obrigado. Obrigado aos quatro, já agora por terem efetivamente aceitado o convite do núcleo, e penso que foi uma sessão, foram 4 apresentações muito produtivas, e vamos então passar às perguntas. Vou repetir aqui a pergunta que já foi colocada ao João Pina Marques, mas que era direcionada a todos. Sentem que a escolha do ramo / percurso que fizeram foi útil e deu as bases necessárias para as tarefas que desenvolvem na vossa empresa? Podemos começar, se calhar, pela Bruna. Queres responder? A resposta que eu tenho a dar a essa pergunta é que sim. Se calhar, eu ia dizer que dos 4 casos sou a que mais diria que sim, mas não. A verdade é que aquilo que eu faço está totalmente ligado à energia, à análise de redes elétricas e ao setor de energia, ou seja, tudo o que eu faço tem realmente a ver com o ramo e é quase uma continuação. Ou seja, se eu não tivesse tido este ramo, de certeza que eu não estava a trabalhar aqui. Contudo, eu tenho colegas que trabalham comigo que são de engenharia matemática, porque estamos a falar de funções que também têm muito a ver com a matemática, ou seja, nós às vezes damos algum apoio no que toca à parte eletrónica aos colegas de matemática, e eles a nós naquilo que nós precisamos às vezes de alguns métodos matemáticos de otimização ou algo do género. Agora, se eu tivesse ido para telecomunicações ou para robótica, eu não estaria de certeza neste momento a trabalhar nesta área. Poderia estar a trabalhar na área de energia, mas não desta maneira. Poderia, se calhar, estar em protocolos de comunicação dos dispositivos inteligentes que comunicam entre as micro-redes e o DSO, por exemplo. Agora há muitos projetos nessa vertente. Se calhar, se tivesse ido para a robótica, poderia estar na parte de hardware, desenvolvimento de hardware, que também é necessário para a parte de energia. Agora, eu acredito que o ramo de energia é muito mais abrangente e dá uma resposta muito mais concreta, ou que nos permite ter mais conhecimento para trabalhar na área de energia, que é onde eu trabalho. Ou seja, sem dúvida que a escolha do ramo me permitiu trabalhar naquilo e nas funções que eu faço agora, e mesmo, lá está, eu uso muitos métodos que foram dados durante o curso. Eu dou por mim, às vezes, de repente tenho de usar um método qualquer, que já não me lembro como é que é, e eu vou aos conteúdos de análise matemática 2, ou vou aos conteúdos de DOIC, outras cadeiras que se tem mais para a frente no curso, porque realmente há muita coisa que é dada no curso e que depois é utilizado no INESC, mas lá está, eu estou em investigação, que é uma área muito mais académica, e que acabamos por ter muito mais estes conceitos de usar
um Newton Raps, onde, por exemplo, às vezes para um estudo qualquer que temos de fazer ou algum programa que estamos a desenvolver, ou seja, nós usamos sim muita coisa que é dada durante o curso, sem dúvida. Ok, obrigado. Como temos muitas perguntas, se calhar vou alternando entre os palestrantes e colocando também as perguntas que são direcionadas diretamente a cada um. Temos aqui uma pergunta para o José Sousa. Consideras que é uma mais-valia investir em tirar o doutoramento? Essa pergunta é a pergunta de facto de $1 milhão. Portanto, de facto é assim. Não é fácil responder essa pergunta neste sentido. Fazer o doutoramento e trabalhar numa empresa, eu diria que é algo que eu não recomendo a muita gente. Quer dizer, não recomendo a ninguém, não é? É muito complicado. De facto, o doutoramento exige uma dedicação muito grande. Nós temos que investigar, nós temos que procurar, nós temos que perceber como é que é feito, nós temos que ler. Eu lia um artigo hoje, depois, passado 3 dias, tinha que reler outra vez, já não me lembrava de nada. Não é fácil. No entanto, aquilo que eu diria é, se conseguir aliar, e foi um bocado aquilo que eu fiz, o doutoramento ao trabalho na empresa, eu recomendaria, por uma razão muito simples. A maior parte das empresas em Portugal, de facto, ainda não valoriza o doutoramento. Se calhar é muito melhor, ou um currículo muito melhor, de fazeres um MBA, ou fazeres uma formação em gestão, se calhar dá muito mais currículo da empresa, mas a questão é, para mim, é o valor acrescentado que o doutoramento dá. Qual é a principal característica do doutoramento? É que tu tens o teu orientador a perguntar o que é que tu estás a fazer. Não és tu a perguntar ao orientador como é que deves fazer. É o teu orientador, mas o que é que estás para aí a fazer? Ou seja, é um trabalho muito individual, mas é um trabalho muito de investigação, muito de desenvolvimento. E isto hoje em dia é muito importante para as empresas. Eu vou-vos dar um exemplo. O meu doutoramento, eu montei um simulador baseado num simulador de mercado que usa agentes inteligentes. Portanto, usa técnicas de machine learning e inteligência artificial. Neste momento, há um conjunto de processos a correr dentro da EDP Produção em que eu estou envolvido, inclusive até com a Inestec em alguns deles, em que eu estou envolvido e que as pessoas me pedem ajuda para ou montar o problema ou para como é que se podemos resolver aquilo. Porquê? Porque de facto o doutoramento dá essa capacidade. E eu acho que hoje em dia já é visto de maneira diferente, ou seja, se calhar há uns anos atrás eu diria que não valia a pena fazer o doutoramento e trabalhar numa empresa. Eu acho que as coisas estão a mudar, desde que seja um trabalho de valor acrescentado, ou seja, desde que seja algo ligado à empresa e que de facto traga valor acrescentado à empresa, eu recomendaria. Acho que, apesar do esforço, é um desenvolvimento pessoal único e que dá muitas ferramentas para nós, no dia-a-dia, conseguirmos resolver problemas. Muito bem, obrigado. Uma pergunta para o Edgar. Existe uma grande diferença entre o mercado em Portugal e no Brasil? Existe uma diferença ao nível do mercado laboral. O mercado laboral no Brasil é muito mais instável do que aquilo que é o mercado em português. Quer dizer, as pessoas não se fixam. Se bem que em Portugal também o paradigma começa a mudar. Eu quando estive no Brasil foi em 2010, 2011, portanto foi no boom das energias renováveis e da economia brasileira. Entretanto, a economia brasileira tem ido em declínio ano após ano. E, portanto, o tipo de atuação, o tipo de compromisso no Brasil é totalmente diferente daquilo que é em Portugal. Assim também como a quantidade de oportunidades era muito maior no Brasil do que em Portugal. Todavia, é preciso ter uma presença de espírito para trabalhar no Brasil muito diferente do europeu. A mentalidade sul-americana é muito diversa da europeia e, portanto, as coisas são muito mais voláteis lá do que aqui e tudo acaba por também ser mais dilatado no tempo e difícil de planear do que na Europa. Não sei se respondi integralmente à pergunta, mas se não, se quiserem algum esclarecimento, me explainem. Pela interpretação que eu fiz da pergunta, penso que sim, obrigado. Uma pergunta para
para a Bruna. Aqui diz Joana, não percebo porquê, mas sendo tu a única mulher deste painel e dado que hoje é o Dia da Mulher, dirijo-me a ti. A engenharia continua a ser uma área muito dominada pelo homem. Sentiste alguma dificuldade nesse aspecto? Não, de todo. Aliás, eu quando fui trabalhar para o INESC, havia muitas vezes discussões que era sobre esse assunto que para mim não era um assunto, porque eu nunca senti dificuldade de falar com nenhum coordenador. É verdade que a maior parte dos coordenadores e das pessoas que estão em cargos mais altos no INESC são homens, mas nós temos lá o exemplo da professora Helena, que eu acho que ainda dá SIN, que é também coordenadora de projetos no INESC. Agora, sim, há muitos homens, mas não mostram menos respeito ou não mostram menos... Não depositam menos confiança em nós por sermos raparigas. Nunca notei isso, é um tratamento exatamente igual. Agora, o que eu posso dizer, que era uma realidade para mim, que eu acredito que já não seja agora, eu quando entrei na FIOP entramos cerca de 220 alunos para o curso de Eletrotécnica. E 20 éramos raparigas, 200 eram rapazes. E, entretanto, algumas raparigas desistiram. Eu lembro-me de estar num auditório cheio e eu ser a única rapariga, por exemplo. E nesse sentido, mesmo durante o curso, às vezes eu estava só rodeada de rapazes e claro que às vezes é bom também termos alguém do mesmo género que nós. E isso acontece-me também um pouco no INESC, que é, eu quando entrei ainda havia algumas mulheres no departamento, mas neste momento, no Open Space onde eu estou, somos quase 30 pessoas e a única mulher que está lá é a secretária do nosso centro. Contudo, eu acho que isto é uma realidade que também está a mudar muito, porque eu fui monitora do projeto FIOP no meu 5º ano, ou seja, em 2015, 2016, e eu reparei que as turmas que eu estava a apoiar tinham muitas raparigas. Eu diria que não era 50-50, mas andava lá perto. Ou seja, mesmo essa diferença que eu às vezes noto que é, meus colegas são maioritariamente homens, é uma diferença que não vai ser notada daqui por 2, 3 anos. E mesmo estando eu sempre rodeada de homens, nunca senti nenhuma falta de respeito ou nenhuma falta de oportunidade ou que tivesse menos credibilidade. Senti sempre que isso foi uma não questão no INESC. Posso dizer que se calhar noutros sítios cheguei a ver alguns comentários ou algumas piadas, principalmente quando ganhei o prémio REN, porque fui a primeira mulher a ganhar o primeiro prémio. Eu lembro-me que no dia em que recebi o prémio houve algumas piadas que não gostei, mas eu devo admitir que durante todo este tempo, já trabalho há 5 anos, 6, foi a única vez que eu senti um bocadinho, lá está, que senti esse lado um bocadinho mais sexista, nunca tinha sentido e nunca voltei a sentir e nunca senti tão pouco no INESC. Acho que respondi à pergunta. Se me permites, Tomás, hoje no Dia Internacional da Mulher, só acrescentar uma questão, em questão a esta questão. Claro. Só para dar um exemplo, eu acho que de facto é uma pergunta importante, tendo em conta que de facto a engenharia, em teoria, ainda pode ser levada a pensar numa empresa mais de homens. Só para partilhar um bocado aquilo que é a EDP tem uma política de diversidade que tem um conjunto de regras no que diz respeito à questão do género, e posso dizer que neste momento a EDP tem um objetivo, por exemplo, até 2025, em que 30% da gestão de topo já seja participado por mulheres, e não estamos a falar de cotas, ou seja, não é aquela questão de forçar que as mulheres passem para essa gestão, não, é no fundo de prepará-las e de escolhê-las para esse tipo de gestão. A EDP também tem um plano de, junto das universidades, tentar que de facto haja uma maior diversidade, porque nós, claramente, é uma mais-valia para as instituições. A questão da diversidade de género, não só de género, de outro tipo de questões, é cada vez mais importante nas empresas. Só para terminar, para dar um exemplo, o board da EDP Produção, que é a minha empresa, tem 3 mulheres e 2 homens. Grande parte dos diretores que nós temos hoje na EDP Produção já são mulheres, mesmo em áreas mais tradicionais. Portanto, eu acho que isso, de facto, já não existe esse estigma, isso já não existe, bem pelo contrário, cada vez mais essa política de diversidade está implícito nas empresas. E, por exemplo, a EDP é um desses exemplos. Sim, isso de facto acho que é uma coisa muito boa de ouvir e é uma excelente iniciativa.
uma pergunta, se calhar agora para o José também. Pensa que a tese ou o desenvolvimento desta foi importante para o seu crescimento enquanto estudante? Ajudou na adaptação no mercado de trabalho? Ok, portanto, a tese, eu vou aqui falar, eu já fiz 3 teses, portanto, eu vou falar da tese de mestrado, que foi aquela que me colocou na EDP. Eu, quando fiz a minha tese de desenvolvimento, eu usei modelos de otimização, que era uma coisa que nós aprendemos na faculdade e que nunca na vida pensámos que vamos usar nas empresas, porque aquilo é completamente teórico. Pronto, estava eu muito enganado. No fundo, o que eu fiz, a minha tese de mestrado, foi criar um modelo de otimização de centrais hídricas em mercado, que era o modelo que a EDP tinha, e acreditem, é um problema muito difícil, é um problema profundamente não linear, é um problema muito difícil de convergir, um problema com mais de 3.000 variáveis numa resolução única, e aquilo que eu vos posso dizer é que a EDP Produção tinha um modelo que demorava cerca de 3 horas a correr, e eu desenvolvi a minha tese num modelo de otimização com aquilo que aprendi na faculdade, que demorava 3 segundos a correr. Portanto, passámos 3 horas para 3 segundos. Portanto, eu acho que isso responde à pergunta, de facto, se a tese ajudou. Eu implementei esse modelo, ele é usado hoje na EDP Produção, mesmo numa área que eu não estou, já não estou na área de planeamento estratégico, ele continua a ser usado, e claramente é uma ferramenta que a EDP usou, por exemplo, para os 3.000 milhões de euros de investimento que fez. Portanto, sim, a tese, apesar de ter sido uma tese de um modelo matemático, foi extremamente útil para a EDP Produção e também acho que foi uma das razões para que eu conseguisse ficar na empresa. Obrigado. Uma pergunta agora para o Edgar. Existem realmente cadeiras essenciais para o nosso futuro na área de energia? Não, eu não creio. Quer dizer, eu dou um exemplo, eu não tive sistemas de proteção e lido desde o início com sistemas de proteção, com estudos de seletividade e, portanto, não é algo, não são todas as cadeiras essenciais. As cadeiras de base são fundamentais, sim. As outras são coisas que se podem desenvolver junto com a atividade profissional e não há coisas essenciais. E já agora, dirias que atualmente é fácil arranjar emprego no ramo de energia? Sim, quer dizer, conforme já falámos, e o mundo e a transição energética é verde nas áreas das renováveis e, portanto, perspectiva-se nos próximos anos uma série de investimentos e uma mudança de paradigma e do abandonar dos combustíveis fósseis para o domínio das renováveis. E o domínio das renováveis existe, não é só parques eólicos e parques fotovoltaicos, é muito mais abrangente que isso, porque o sistema elétrico precisa de uma mudança de paradigma, seja na capacidade de armazenamento, seja na capacidade de digitalização, previsão das produções e adaptação do sistema, seja na geração distribuída. Portanto, há uma alteração grande a acontecer e que, fruto da pandemia do Covid-19, vai ser incentivada e, portanto, é preciso fazer alguma coisa. Ou seja, já era antes, agora ainda mais, porque a transição é para ser verde e, portanto, sem dúvida que existirão muitas oportunidades nos próximos anos no setor da energia. Obrigado. E temos aqui uma última pergunta, pelo menos até o momento, que eu vou colocar para que todos possam responder. Como podemos arranjar um estágio de verão nas vossas empresas? Existirão estágios dada a situação atual de pandemia? Se quiseres. Posso começar sim, eu? Sim. Podes, claro. Existem, às vezes temos alguns estágios durante o verão. Podem contactar-me a mim e eu reencaminharei para o Departamento de Recursos Humanos. A situação da pandemia, quer dizer, não consigo responder dada a imprevisibilidade da situação. Portanto, mas sim, se quiserem e têm o meu contacto, podem me contactar e eu reencaminharei. Ok, obrigado. Se calhar
José. Sim, no caso da EDP, eu sei que a EDP tem uma política de estágios de verão, eu não conheço exatamente como é que funciona essa política, mas eu posso tentar perceber e vocês também podem encaminhar para mim. No entanto, eu ia deixar aqui uma dica para quem seguir sistemas de energia e, no fundo, para os poucos participantes que estão aqui, não contem aos vossos colegas, de que eu acompanho cerca de 6 estágios de final de curso por ano. Com o professor Tomé Saraiva, na área de mercados de energia, eu lanço 6 teses por ano na FEUP. São 3 num semestre e 3 no outro. Adicionalmente, e teoricamente eu não costumo dizer isto a muita gente, eu também aceito fazer um estágio se tiver um aluno que venha ter comigo com um projeto interessante que eu queira fazer. Ou seja, se tiver uma ideia na área da EDP Produção, e estiver interessado, eu estou a falar estágios final de curso, né? Venham ter comigo e eu tipicamente aceito fazer esse trabalho. Tenho feito isso muito recentemente e aquilo que vos posso dizer, ainda hoje mesmo, há cerca de 2 horas, tive mais uma notícia que uma das colegas que trabalhou comigo, uma estagiária, a Inês Amorim, não sei se alguém conhece, que ficou num processo de recrutamento na EDP Distribuição e ela fez o estágio comigo. Portanto, os estágios de verão eu posso tentar então perceber como é que funciona. Adicionalmente fica aqui esta dica, se alguém quiser fazer o trabalho final de curso na EDP Produção, quer na área de mercados, quer noutra área, não podem dizer aos vossos colegas que eu não consigo orientar toda a gente, mas venham ter comigo, se tivermos um bom projeto, fazemos isso sem problema nenhum. Quanto aos estágios de verão ainda na EDP, eu, apesar de não ser da EDP, eu fiz um estágio de verão lá, agora que é redes, e eu lembro-me que na altura eu pude fazer, mas os estágios de verão, que são apenas de um mês e são não remunerados, na altura eram exclusivos para descendentes, ou seja, filhos ou netos de alguém que trabalhasse na EDP. Eu, no meu caso, tenho meu pai e foi por aí que eu consegui o estágio de verão. Não sei se esses estágios de curta duração estão abertos a qualquer pessoa, até porque não é muito comum. Há algumas empresas, lá está, que normalmente são empresas que vão ao FEUP, já não me recordo como é que se chama, mas é a feira de emprego na FEUP. Quando tem essa possibilidade dos estágios de verão, eles dizem e depois é uma questão de concorrer. Quanto aos estágios de verão no INESC, eu sei que costumava haver uns programas em que algumas pessoas iam lá nos meses de verão. Não é o mais comum é mesmo fazer a tese no INESC, e isso aí costuma haver muita abertura. O INESC cresceu muito nos últimos anos, pelo que também tem sido um pouco diferente ter lá pessoas nas mesmas circunstâncias em que eu estive, ou seja, um aluno de mestrado a ter um lugar fixo e poder estar com as equipas. E agora com esta situação da pandemia, muito sinceramente, ainda é mais difícil porque eu não vou ao INESC desde março do ano passado, ou seja, o INESC foi mesmo daqueles sítios que nos disse para nós não irmos. Houve ali uma altura, já não me lembro quando é que foi, penso que tenha sido entre setembro e outubro, disseram que podíamos ir de vez em quando, mas fomos proibidos logo entretanto. Por isso, acredito que esteja um bocadinho mais difícil, mas lá está. Quem estiver mesmo interessado no estágio de verão é questão de ver mesmo nos websites das empresas, se bem que eu acho um bocadinho estranho, que eu acho que esta palestra é para alunos de segundo ano, acho estranho já estarem preocupados com os estágios de verão e de final de curso, mas eu primeiro preocupar-me em decidir o ramo que ia escolher. Obrigado. Uma vez que não temos mais, só uma pergunta, estão a ver o ecrã que diz atividades? Sim. Ok, uma vez que não temos mais perguntas, eu ia agradecer aos três, agora só estão aqui os três, mas agradecer também ao João Pina Marques, que já cá não está,